dando continuidade à nossa série de estudos em Provérbios, convido os irmãos que abram a Bíblia. No capítulo 18 de Provérbios, nós vamos trabalhar os versos 10 e 11. Provérbios, capítulo 18. Versos 10 e 11. A palavra do Senhor nos diz: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina, uma alta muralha. Muitos aqui devem conhecer, mas talvez não todos, a origem desse hino que nós cantamos. Como muito bem foi falado ontem na programação dos homens, inclusive os homens que não foram vocês perderam a bênção, mas teremos outras, certamente, onde fomos lembrados por um dos irmãos que do nosso cenário é o hino mais antigo. Tem mais de 500 anos este hino. O hino chamado Castelo Forte, da autoria de Martinho Lutero, ele tem uma belíssima história por trás desse hino. Ele foi composto em 1521, quando Lutero estava a caminho de um importante evento que iria definir, entre muitas coisas, se ele continuaria vivo para pregar e anunciar a verdadeira mensagem do Evangelho, num tempo em que a igreja, infelizmente, estava levando mentiras, corrupção para os seus fiéis. E lá ele foi julgado pelas suas obras, foi condenado como herege, seria executado. Mas Deus tinha outros planos. E um dos salmos, Lutero gostava muito de salmos, ele compôs muitos hinos além desse, mas esse Castelo Forte foi baseado principalmente no Salmo 46, o verso de número 1, que muitos de nós conhecem até de cor, onde ali o salmista diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E com isso, então, Lutero mostra não somente a sua vida e ministério, mas também de todo e qualquer discípulo de Jesus. Esse hino que nós acabamos de cantar, esse belíssimo hino, que mostra que aqueles que têm a fé no único e suficiente Senhor e Salvador, somente em Cristo, somente nele, é que conseguem desfrutar dessa vida de acolhimento e segurança. E embora ele se baseou no Salmo 46 de Davi, o seu filho Salomão também tratou dessa verdade, o acolhimento e segurança no Senhor. No capítulo 18, nós vemos que, seja como uma forma de homenagear esse salmo da autoria do seu pai, ou para recuperar essa verdade, que não está somente no Salmo 46 de Davi, mas ela está espalhada em toda a Escritura, é que nós encontramos aqui Salomão fazendo mais uma vez um contraste. Se no verso de número 10, ele apresenta qual deve ser a fonte do acolhimento e segurança do justo ou do sábio, do servo do Senhor, no verso de número 11, ele mostra a insensatez do tolo, do ímpio, do perverso, de achar que ele pode ter acolhimento e segurança a parte do nome do Senhor, tendo acolhimento e segurança no seu nome, tendo acolhimento e segurança nos bens materiais, nas riquezas. E a partir dessas reflexões, nós vamos ver então a revelação na sabedoria de confiar nele e a tolice de confiar nas riquezas. A sabedoria daquele que confia no Senhor, no nome dele, como fonte de acolhimento e segurança, e a tolice daqueles que, em contraposição, confiam nas riquezas, confiam em si mesmos. E como que a palavra de Deus nos mostra esse contraste do sábio e insensato quanto a quem confiar, ou quanto a que confiar? Nós vamos ver brevemente, então, um episódio relacionado à confiança do insensato. Eu vou inverter a ordem aqui de Salomão. Primeiro nós vamos ver um exemplo na Bíblia do que foi a confiança do insensato,
achando que teria acolhimento e segurança à parte do Senhor, e depois nós vamos ver um exemplo. E como que esse exemplo aponta para o perfeito exemplo daquele que de fato é o nosso castelo, torre forte, que é o próprio Senhor Jesus. O exemplo, dentre muitos que eu escolho esta manhã para tratar com os irmãos, é um texto bastante conhecido, até mesmo das nossas crianças, que talvez já em algumas turmas já trabalharam, que é o episódio da Torre de Babel. E ela se encontra no capítulo 11 de Gênesis. Em Gênesis capítulo 11, nós temos o relato dessa história. Peço licença aos irmãos para ler, trazendo à memória, ou aqueles que ainda não conhecem essa história. Gênesis 11, de 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cuja tope chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome. Presta atenção nos detalhes. Tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E olha o senso de humor aqui de Deus. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Olha que triste. Depois de terem visto e ouvido, certamente dos seus pais e avós, aquilo que Deus havia feito ao preservar Noé e a sua descendência, construindo aquela arca, enquanto tudo mais foi dizimado pelo dilúvio, e assim que eles encontram terra firme no capítulo 9, aquilo que Deus havia falado para Adão é aquilo que ele fala para Noé e sua descendência: olha, vocês vão dominar, vocês vão crescer, vocês vão se multiplicar. Ou seja, o comando de Deus era espalhar, para tornar célebre o nome dele. E o que esses homens, ao construir essa torre, que foi chamado de Babel, quiseram fazer exatamente o contrário. Ao invés de espalhar, como o texto diz, eles não queriam espalhar, ou seja, não queremos obedecer a Deus. Ele não é a nossa torre forte. Nele não teremos acolhimento, nele não teremos segurança. A segurança está naquilo que nós fizermos para nós ficarmos aqui fixos para tornar célebre o nosso nome. Então, todas as vezes que um indivíduo ou grupos desobedece a Deus, não querendo espalhar as boas novas para que assim toda a terra seja inundada pela glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, já dizia o profeta. E todas as vezes que indivíduos ou pessoas tornam célebre o seu nome, não o nome do Senhor, isso é tolice, isso é insensatez. E nós vimos aqui a forma jocosa que Deus tratou. Porque eles falaram: olha, nós vamos construir um edifício tão grande que vai chegar até o céu. E ali o que Deus está dizendo? Olha, deixa eu descer para ver o que eles estão fazendo. Ou seja, jamais chegaria. O homem não consegue chegar até Deus. É Deus que vem até nós. Então, todas as vezes que eu ou você intentamos fazer algo para tornar o nosso nome célebre, para que as pessoas olhem e vejam: nossa, que pai exemplar, nossa, esse pai é fora da curva, nossa, essa mãe, que é isso? Ela é uma super mãe, nossa, esse filho, por que o meu filho não é como esse filho? Nossa, mas que aluno, se eu pudesse eu dava 11, mas eu só posso dar 10. Nossa, mas que ovelha, olha, se dependesse de mim eu colocava essa ovelha para pregar, porque prega até melhor do que o pastor. Não que receber elogio seja pecado, mas todas as vezes que eu e você fazemos coisas
visando o elogio dos homens, nós estamos então agindo para que o nosso nome seja célebre, para que o nosso nome seja destacado, quando na verdade o nome que tem que ser destacado é o nome do Senhor, porque é Ele que nos dá acolhimento e segurança. O nosso nome não tem poder para fazer nada disso. Nosso nome é como nós, como os adolescentes aprenderam ontem na programação, trabalhando o livro de Eclesiastes. A vida à parte de Deus, a vida à parte desse que é torre segura, castelo forte, é uma vida de vapor, fumaça, sem sentido, absurda, de vaidade após vaidade. A vida debaixo do sol, uma vida insignificante, uma vida sem nenhum propósito, onde nós tentamos, pelos nossos próprios achismos, construir algo que na verdade será ruído. Aonde está a Torre de Babel? Não existe mais. E curiosamente, apenas um breve parênteses, podemos futuramente tratar disso no estudo. O que nós aprendemos aqui é que muitas línguas foi uma ação de juízo de Deus. Então, quem aí gosta muito do estudo de línguas, já fica essa importante lição. O primeiro episódio em que Deus deu uma variedade, uma diversidade de línguas, foi como consequência de pecado. Foi juízo, não foi bênção. Mas assim o povo espalhou para cumprir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre será cumprida, quando nós a fazemos em obediência ou quando nós queremos fugir dela em desobediência. Mas olha a tolice desses homens, aquilo que eu e você fazemos todas as vezes em que queremos tornar célebre o nosso nome. Mas a Bíblia também não só nos relata episódios, a exemplo da Torre de Babel, onde nós temos aqui a confiança do insensato, achando que ele tornaria célebre o seu nome, e Moisés ele é tão sábio aqui que ele nem fala o nome desses homens, ou seja, eu e você não sabemos o nome desses homens, que queriam tornar o nome deles célebres e não o nome do Senhor, o único nome digno de ser celebrado. E com isso, nós não sabemos o nome desses homens, porque aquele que quer tornar o seu nome célebre e não fazer como João Batista, convém que ele cresça e eu diminua, é insensato, é tolo e tem os seus dias contados. Mas nós temos também na Bíblia exemplos de como é a confiança do sábio. E um dos exemplos que eu acho magnífico é aquele que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 25, onde nós temos o primeiro registro de Deus anunciando o processo da elaboração, da construção do tabernáculo. E o que representa esse tabernáculo? Êxodo 25, de 1 a 9. Mas eu vou ler apenas os versos 8 e 9. Preste atenção de novo nos detalhes. Êxodo 25, 8 e 9. Depois que Deus, através de Moisés, fala quais serão as pedras preciosas e metais que eles precisariam utilizar para construir esse tabernáculo, nos versos 8 e 9, então, ele diz: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deles quem? Do meu povo. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os fareis. E nos versos seguintes, nos capítulos seguintes, nós temos a descrição meticulosa, detalhada de como seria esse santuário para a habitação do nosso Deus. E uma das expressões que eu acho bonita de muitos teólogos para definir o que era esse santuário é o templo andante. Deus, enquanto o povo estava 40 anos vagando no deserto rumo à terra prometida, aprendendo agora, ou melhor, desconstruindo o que eles aprenderam no Egito, falsos ensinos, falsas verdades, falsas religiões, para então aprender a verdadeira religião, para aprender a verdade. Aquilo que nós vemos em Gênesis,
É aquilo que Moisés estava ensinando a este povo no deserto, como que as coisas foram criadas, por que foram criadas, por quem foram criadas, o propósito do porquê nós existimos e tudo mais, o que deu de errado e qual foi a solução, quem deu a solução, como que se daria essa solução. Tudo isso Moisés estava instruindo a este povo. Enquanto isso, eles tinham a presença do próprio Deus sendo esse templo andante, acompanhando eles. Seja por meio do santuário, ou seja também por meio da coluna, que acompanhava o povo durante o dia, e a coluna de fogo acompanhando-os durante a noite, iluminando o caminho. Não só uma iluminação física, mas também uma iluminação espiritual. E por que, pastor, você escolheu de tantas passagens na Bíblia que tratam de um episódio onde o povo confia não em si, não tornando célebre o seu nome, mas confiando no Senhor, tendo o Senhor como torre forte, como castelo forte, o episódio do santuário, do templo andante? Porque, meus irmãos, como o próprio autor de Hebreus vai deixar isso muito claro para nós, esse templo andante, esse santuário, nada mais, nada menos representava do que aquele que é o perfeito templo, aquele que é o perfeito Deus conosco. Um dos títulos que o profeta Isaías deu a respeito do Messias quando ele viesse. E que o anjo Gabriel falou para José, isso está lá em Mateus, que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Mas quem mais nos ajuda a entender que esse santuário, esse templo andante que estava guiando, conduzindo esse povo, estava apontando para o perfeito, era uma sombra que apontava para aquele que viria plenamente ocupar este papel, é o próprio discípulo amado João, quando na introdução do seu evangelho, no verso de número 14, quando ele descreve quem é esse verbo de Deus, que nós sabemos muito bem que é Jesus, ele encerra então a sua introdução no verso 14 dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra aqui habitar é a mesma palavra que nós lemos em Êxodo, que é a mesma palavra que no original significa tabernacular, por isso que é chamado de tabernáculo. Ele é o perfeito tabernáculo, ele é o nosso castelo forte, ele é a torre forte. Nele, somente nele temos acolhimento e segurança. O acolhimento e segurança não estava no local físico, que eles tinham que desmontar todas as vezes que eles tinham que levantar e continuar a sua travessia. O acolhimento e segurança do povo de Deus não estava no suntuoso templo de Salomão. O acolhimento e segurança do povo sempre foi o próprio Deus. Sempre foi o nome desse Deus, que um dia, como havia sido prometido, ele não iria dar um edifício ainda maior e melhor do que o templo de Salomão, mas ele mesmo faria habitação em nós. Ele não mais habitaria em templos feitos por mãos humanas, mas ele habitaria num templo feito pelas próprias mãos divinas, eu e você. Deus está presente aqui, irmão, não por causa deste templo físico, mas por minha e por sua causa. Por termos escolhido esse ambiente, separado ele para adorarmos a Deus, mas se por algum motivo não pudéssemos estar aqui hoje, por alguma obra, alguma pintura ou algo do tipo, nós ali fora, na casa de alguém, numa caverna, aonde estiver o povo de Deus reunido para adorar, bem dizer, glorificar, tornar célebre o nome dele, não nosso, fazer a vontade dele, não nossa, espalhar as boas novas do evangelho, ali o templo de Deus está erigido. Como Pedro chama, as pedras vivas deste edifício, sendo Jesus o cabeça, sendo Jesus este santuário, sendo Jesus este templo, sendo Jesus essa perfeita
habitação. É por isso que Lutero, então, foi muito feliz ao descrever que aquele a quem Davi chamou de refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, que Salomão aqui chama de torre forte, nada mais, nada menos é do que o próprio Senhor Jesus. E quando nós olhamos de volta para a história de Lutero, nós vimos então que, embora ele tenha sido executado, embora ele tenha sido condenado à execução, tido como herege pela igreja, tido como um infiel, passivo de morte, ele não veio a falecer como um infiel. Ele veio falecer, na verdade, por velhice. Porque no momento em que ele estava indo para o local onde ele seria executado, Deus, na sua divina providência, fez com que ele fosse acolhido e recebesse uma segurança por parte de um dos seus seguidores, que era um príncipe, e o colocou num castelo. Esse castelo estava localizado numa cidade chamada Wartburgo, e ali, o castelo forte estava protegendo Lutero. E esse castelo forte não era o castelo físico daquele príncipe. Esse castelo forte não eram as riquezas daquele príncipe que possibilitaram que Lutero não fosse executado pelo imperador Carlos V, a mando da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas o seu castelo e torre forte sempre foi aquele que estava com ele quando ele estava no castelo de Wartburgo, traduzindo o Novo Testamento do latim para o alemão, e ele fez isso em 9 meses. Literalmente, ele pariu o Novo Testamento para a língua dos alemães. Mas era o mesmo que estava com ele quando ele estava prestes e preparado a morrer em prol dessa verdade, se necessário for. Porque o único castelo, a única torre forte que pode dar para mim e para você acolhimento e segurança, não é benefícios do governo, que sabemos que nem são lá muitas coisas, não é aquilo que o seu salário tem produzido para você e para sua casa, não é aquilo que a sua vasta inteligência e capacidade e domínio na sua área profissional ou técnica lhe possibilita, não está na força da sua família. Olha, talvez você já tenha dito isso uma vez, olha, minha família é o meu alicerce. Que bonito, que poético. Se sua família é seu alicerce, você e sua família estão fadados a, quando morrerem, irem para o inferno. Porque não é a sua família que te salva. Não, o meu casamento é o meu alicerce. Quando o meu casamento vai bem, tudo na minha vida vai bem. Legal, você está fazendo do seu casamento um ídolo. E o que Deus mais tem prazer em fazer é quebrar ídolos. Porque ídolos não nos levam para junto de Deus, à sombra das asas do Altíssimo. Ídolos nos levam para a chama do fogo do inferno. Agora, quando você coloca a sua família, o seu casamento, os seus projetos, o seu trabalho, a sua vida, a sua saúde, tudo naquele único e exclusivo e perfeito castelo, torre forte, que é o nome do Senhor, que é a palavra do nosso Deus, que é o verbo de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, que é a mensagem da cruz, aí sim, você terá acolhimento e segurança. Lembra da parábola de Jesus encerrando o Sermão do Monte? Virão tempestades? Claro que virão. Talvez você esteja passando por uma agora. Virão ventos fortes? Claro que sim. Talvez você esteja passando por uma situação de um vendaval que não dá para descrever. Virão outros problemas? Claro que sim. Mas você terá acolhimento e segurança. Porque você tem como alicerce, você tem como refúgio, você tem como torre forte, o seu castelo forte, o próprio Senhor Jesus. O que nós vemos então, meus irmãos, é que o que os descendentes de Noé intentaram fazer fundando a Torre de Babel, nós vemos a insensatez.
de homens querendo confiar em si mesmos, no seu nome, como se isso lhes fosse capaz de lhes dar acolhimento ou segurança. O resultado, ilusão. Ilusão de uma proteção, certeza de uma vida desmoronada. Qualquer coisa que você queira depositar na sua vida como alicerce, como torre forte, que não seja o nome do nosso Deus, te dará uma ilusão de proteção e uma certeza de uma vida desmoronada. Um casamento que vive de aparências. Uma família linda, parece comercial de margarina, vivendo de aparências. Uma pessoa que, aos olhos dos homens, é um perfeito cidadão. Nem devia estar aqui na terra, já tinha que ir direto para o céu. Mas aquele que sonda mente e corações sabe o que está por trás da máscara. Sabe as crises que está o seu casamento. Sabe os problemas nessa família. Sabe o quão seus filhos estão se desviando. Mas está tudo bem, porque eu tenho que manter a aparência. Como no trabalho, você dá um péssimo testemunho. Mas está tudo bem, porque ninguém está vendo. Eu estou me mostrando um verdadeiro profissional. O meu nome está sendo celebrado. Ilusão de proteção. Certeza de uma vida desmoronada. É por isso que nessa manhã eu e você estamos sendo confrontados a identificar quais nomes, quais as torres de Babel que precisam ser hoje derribadas no nosso coração, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida virtual, para então recebermos o acolhimento e segurança daquele que ainda é o templo andante. E ele anda, porque a todo momento vidas são alcançadas, tornando célebre o nome dele, se espalhando as boas novas e assim sendo acolhidas, abraçadas por esse que é o castelo forte, esta que é a torre forte, aquele que veio fazer morada em nós, para nos livrar do castigo eterno, para nos conduzir para o gozo eterno. É por isso que, na última estrofe, Lutero, então, ele faz aquela declaração de fé, que eu e você cantamos agora há pouco, não sei se você prestou atenção. E não faça disso apenas algo da boca para fora. Deus não se importa com hipocrisia, mas que seja algo realmente no íntimo do seu coração. Se tivermos que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Mas como pode? Se eu perder minha família, se eu perder meu casamento, se eu perder meus filhos, se eu perder meu trabalho, se eu perder minha saúde, se eu perder meus bens materiais, se eu perder minha beleza, aqueles que têm, se eu perder minha inteligência, como assim eu vou reinar? Porque a sua vida não estava fundamentada nessas coisas. Porque o seu coração não estava cravado nessas coisas, mas o seu coração estava cravado na rocha firme. O seu coração, a sua vida está alicerçada e protegida naquele que ainda é refúgio e fortaleza, socorro não só presente, mas bem presente nas tribulações. É o próprio Senhor Jesus, a torre forte, o castelo forte, que precisa na sua vida, que precisa no seu casamento, que precisa na criação dos seus filhos, que precisa na vida dessa igreja, que precisa no seu coração hoje. Não há vitória maior do que ter Jesus como castelo forte. Daqui a pouco estaremos em família ou amigos, participando de um momento de lazer e entretenimento, e faremos isso tornando célebre o nome do Senhor para a glória dele, claro, torcendo para ganharmos. Queremos chegar até a final, mas ainda que tenhamos a graça de comemorarmos o Hexa, isso não tem nem 1 milímetro de comparação
do que a alegria do gozo de estar debaixo da proteção, do acolhimento e da segurança do templo andante, que é a torre forte, o castelo forte, o Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe nessa manhã e que saiamos daqui, aqueles que entraram sem ter este castelo na sua vida, que você saia com esta certeza. Ele ainda alcança, ele ainda faz habitação em corações. Hoje ele quer fazer habitação no seu. Não endureça o seu coração. Não perca essa oportunidade. Amanhã pode ser tarde demais.